Oi pessoal, boa noite. Olá, tudo bem? Então, era para ser hoje uma live sobre milhas, o tema seria Clube de Milhas, mas eu resolvi mudar um pouquinho o tema hoje, até trouxe a Ana aqui, que normalmente ela não participa na frente da câmera, ela só me ajuda por trás das câmeras nas lives de milhas, porque a gente queria contar uma história para vocês. Na verdade, assim, se você está aqui é porque você provavelmente 99,99% de chance de você gostar de viajar. E esse é um tema que a gente também curte bastante, né? A gente ama. Mas hoje em dia a gente tem visto muito o pessoal olhando o feed de Instagram, né? Nossa, a gente é bombardeado diariamente por imagens maravilhosas de lugares inesquecíveis. Então parece que toda hora tem alguém postando uma foto linda, maravilhosa em algum lugar que você nunca ouviu falar do mundo, que é sensacional, que você não pode deixar de ir. Ou até nos lugares que você já viu falar muito, mas não foi ainda. Então toda hora tem alguém, meu Deus, eu preciso ir para esse lugar, eu quero ir para esse lugar. Então hoje em dia a gente é bombardeado. Até imagens que não são bem verdadeiras, né? Isso acontece bastante, né? Então que é Photoshop, né? Então os filtrinhos que ajudam, né? Mas isso acontece, isso acaba por isso que hoje a gente mudou um pouquinho o tema, porque isso acaba causando um sentimento na gente diferente. Até acho que pode ser chamar de inveja, né? É inveja. Acaba sendo uma inveja. E tem muita gente que fala assim, mas uma inveja branca, não tem uma maldade, né? Eu não acredito em inveja branca, inveja preta, rosa. Inveja azul. é inveja, né? É inveja. Você queria estar tá fazendo aquilo que a pessoa está fazendo. E muita gente acho que pensa isso um pouco da gente, né? Porque começam a ver a gente que a gente viaja bastante, a gente viaja para vários lugares do mundo. Deles, né? Estão toda hora viajando para vários lugares. Mas então, é por isso que a gente resolveu contar uma história para vocês, porque a gente já esteve aí do outro lado. A gente já teve essa inveja branca. Só que assim, a gente começou, né, na nossa vida de casal com algumas viagens. Na verdade, a gente tinha prometido que a gente ia fazer uma viagem grande por ano e uma viagem menorzinha, né? Uma fora do Brasil, uma dentro do Brasil. E na época a gente não tinha Instagram, não tinha redes sociais, Facebook, então o único jeito de a gente consumir o tema viagem era com revistas, né? E na televisão, né? Passava na banquinha, já levava a sua VT, né? Viagem de turismo, assinava, direto, né? assinava a revista. Então, mas aí a gente assistiu um canal, um programa no Multishow, né? Que vocês devem ter visto e curtido muito também, que a gente não perdia de jeito nenhum. Não, que era Na Lu Pelo Mundo. Na Lu Pelo Mundo, a gente toda semana religiosamente estava sentado na frente da TV assistindo. A gente curtia muito e tava lá e ficava pensando. Lá invejando a vida da Flaviana, do Pato, da Isabela, querendo estar lá também. Querendo também fazer isso, mas aí a gente ficava pensando, né, poxa, eles só fazem isso porque eles têm um programa de TV. Por isso que eles viajam muito. Ou porque o Pato é surfista, então ele tem patrocínio, aí ele tem que estar viajando sempre. Ou ele vai para as praias maravilhosas porque ele tem um monte de campeonato. Ou então é porque o Multishow paga tudo pra eles. Ou então fica fácil. porque ele só tem um filho, daí é mais tranquilo. A gente tem dois, aí é muito complicado. Difícil. Então era basicamente um mimimi total, né? Muito mimimi, realmente. A gente ficou um tempo aí nessa desculpa aí, só assistindo e babando. E vendo, isso podia ser a gente queria, né? Mas aí a gente resolveu mudar um pouquinho a história, tirar a bunda do sofá e fazer a nossa temporada, não ficar esperando a próxima temporada deles, criar a nossa temporada de viagens, né? Na verdade é esse sentimento que brota de você ver um feed, por exemplo, cheio de fotos maravilhosas. Você tem dois jeitos de canalizar, deixar esse negócio de te consumir, você, que saco, a minha vida é uma porcaria, porque eu tô aqui todo ano, porque eu não consigo fazer nada, porque eu não viajo, olha aí, eles estão levar para um lado negativo. Ou você pode pegar isso e fazer disso um trampolim, né? E aquilo te inspirar. E falar, não, se eles conseguem, se eles conseguem com uma criança, com uma filha, né? Consegue, né? E eles têm filhos. Tem filho, né? Então. Porque tem muita gente com essa desculpa. Depois que nasceu, cara, não vou mais viajar. Putz, agora eu tenho uma criança. Não dá agora pra viajar. Não dá pra viajar com filho, né?
Então a gente pegou esse sentimento, digamos, em vez de fazer a inveja ficar uma coisa negativa, a gente pegou essa vontade que eles davam na gente de viajar pra resolver mudar. Mudar e a gente... Isso mesmo antes da gente ter o nosso canal no YouTube, né? Sim, a gente na verdade nem pensava nas primeiras viagens que a gente fez com o Alex. Inclusive, se você voltar lá no nosso segundo vídeo do canal, eram umas viagens que a gente gravava. Era só para recordação das nossa, férias que a gente fez com ele, o primeiro aninho dele em Maragogi. A gente começou a viajar mais, mas a gente não tinha o canal ainda. Não tinha, a gente... Então não é porque eles viajam que eles têm o canal. A gente já a gente começou muito antes de ter o canal. E aí foi muito depois, foi só quando a Alice nasceu, foi depois. Porque você não precisa ter um canal do YouTube, um programa na televisão para você viajar mais. Simplesmente você pode viajar e ficar lá curtindo, né? Exatamente. E era o que a gente fazia, na verdade, nas primeiras. A gente viajava e o que é que tem muita gente que gosta de tirar foto, a gente sempre gostou de gravar. A gente gostava muito de gravar porque a gente já trabalhava com isso, né, antigamente. Então a gente curtia mais gravar do que tirar foto, mas né? não temos foto. A gente é mais a questão do vídeo. Então, mas era o nosso hobby, a gente gravava as crianças para ter de recordação pra gente, depois, mais tarde, que veio a ideia do canal, né? Sim. Isso quando a Alice já tinha 3 anos. 3 anos que a gente resolveu... Quando a gente começou a fazer o canal, inclusive a gente sentava os 4 e eles contavam. Eles eram pequenininhos, Alice eu acho que tinha uns 2 ou 3 anos. Então mas a gente já viajava bastante com eles. Mas aí, tipo, ficava esse mimimi, como é que eles conseguem viajar tanto? E ainda com 2 filhos, como é que vocês, a gente recebe muito essa pergunta, como é que vocês conseguem? Vocês são ricos? Na verdade, queria, né? Gostaria muito de ser rico, mas na verdade o que aconteceu? É uma longa história, eu vou encurtar um pouquinho aqui, mas a gente teve uma oportunidade, eu fui apresentado meio que por acaso no mundo das milhas, e aí eu vi assim, putz, esse negócio funciona. Né? Porque na verdade se você for pensar, nós somos 4 passagens, né? É muito caro, por mais que as crianças paguem menos, e até 2 anos criança não paga, mesmo assim é um dos maiores custos. Ou paga menos numa viagem internacional, né? Dependendo, mas é o maior custo do maior. O custo que mais pesa, né? Aí eu falei, bom, se a gente praticamente 50%, eu diria, né? Depende do destino, mas se é isso que a gente quer, se a gente quer viajar mais e existe uma possibilidade de viajar sem gastar com passagem, vou me agarrar nisso, vou estudar, vou procurar, porque... Ainda bem que ele resolveu fazer isso. E eu fui atrás, porque eu sou muito ruim nesse quesito, eu confesso. Hoje eu aprendi porque eu fui filtrando e fui absorvendo, na verdade. Se não aprendesse, olha, ia ter problema aqui em casa. Mas eu era muito ruim, eu não sabia nada, não sabia absolutamente nada. Mas eu também não sabia nada no começo. Todo mundo que começa não sabe nada. Sim. Ninguém nasce sabendo. Cristiano Ronaldo não sabia jogar bola. Provavelmente... ele tem o dom, mas ele desenvolveu. E no caso aqui das viagens, eu não sabia absolutamente nada, mas aí eu comecei a pesquisar e tem muita informação na internet. Se você colocar milhas no Google hoje, vai ter... E isso é um problema. Isso porque assim... O excesso de informações é um problema, para mim pelo menos porque você não sabe se os primeiros ranqueados ali do Google são realmente os melhores. Não é uma questão disso, tem muita informação boa, só que assim, até você conseguir... Você tem que peneirar. E até você conseguir entender o primeiro passo, porque às vezes as informações não são do começo do primeiro passo, às vezes a gente que já sabe mais, acontece até comigo, que já sou mais experiente, eu falo uma coisa às vezes para a própria Ana, porque se a gente fizer uma transferência de não sei o que para tal programa e depois... Então às vezes a gente esquece um pouco, nós como milheiros, né, a gente esquece um pouco lá do começo, de quando a gente começou. Que ninguém sabia nada. De dar aquele primeiro passo a passo, de ensinar. Então, quando você busca essas informações, é muito difícil você ter esse começo, já são informações mais avançadas. E esse começo para mim foi complicado. Né? Mas aí, aos poucos, eu comecei a ver uma coisa, comecei a ver outra, comecei a ver que algumas coisas se repetiam e tal. Eu acabei criando um método meu, um método próprio que a gente viu que funcionava. Sim, foi descobrindo o caminho das pedras. Descobrindo o caminho das pedras, exatamente. E aos poucos a gente foi vendo, poxa, olha,
a gente conseguiu fazer mais uma viagem aqui no Brasil. Ou a depois, gente conseguiu abrir essa passagem. a gente conseguiu fazer uma viagem depois para Argentina, quando a Alex tinha 1 ano. Aí depois a gente foi para Punta Cana, quando a Alice tinha 6 meses, né? Não, 6 meses foi para Fortaleza, depois a gente foi com 1 ano e pouquinho, a gente foi para Punta Cana com ela. Aí depois foi para Disney. Aí a gente viu, poxa, é possível. A gente consegue, é possível. Olha, tá funcionando, tá dando certo. E uma coisa que eu vejo que, graças a Deus, a gente teve foi muita persistência. Porque não é uma coisa fácil. Não é Não fácil. vai acontecer assim de uma hora para outra. É uma coisa de você priorizar. Exatamente. Eu quero viajar, então ok, todos os meus esforços vão ser para isso. Então o tempo que o André tinha, ele estava lá estudando. Os gastos que a gente tinha sempre estavam tentando Focados numa maneira de acumular milhas. Não, vamos comprar mais isso porque isso dá mais milhas. Não. Eu reclamo até hoje. Eu fiquei uns 6 meses sem aspirador de pó. Porque eu queria comprar um aspirador de pó e o André ficou esperando uma promoção de espera que agora no ponto frio vai dar aqueles 10 pontos por para cada real gasto, exatamente. Eu fiquei 6 meses esperando o ponto frio, o Casas Bahia, sei lá quem que era, fazer a promoção dos 10 pontos. Mas depois quando ela tá viajando, ela não reclama, né? Fiquei sem aspirador, eu tava varrendo tudo. Mas então, são várias maneiras, mas é assim, pode parecer complicado para você agora no começo, mas quando você coloca na tua cabeça que você quer isso, pensa uma coisa, por exemplo, você quer comprar um carro, aí você vê aquele modelo do carro, vamos dizer assim, sei lá, um Versa preto, e aí você resolveu comprar aquele carro, de repente você começa a ver toda hora na rua um Versa preto. Coisa que você não notava. Mulheres grávidas. Mulheres grávidas, sabe? Mulheres grávidas é incrível. Até você ficar grávida, você não vê mulheres grávidas. Exatamente. No momento que você engravida, parece que tá todo mundo tá grávido. Então, é que a tua cabeça não tá percebendo aquilo. Na hora que você começa a aprender e a perceber, você começa a enxergar parece que você vira uma chavinha e você vê milhas. Começa a, olha, dá pra ganhar milha aqui, dá pra ganhar milha ali, dá pra ganhar milha de outra maneira. Então, existem muitas maneiras de ganhar milha, de acumular milhas, que a gente foi descobrindo aos poucos e foi, puxa, isso aqui funciona, isso daqui funciona, isso aqui mais ou menos, vamos ver. E aí a gente foi desenvolvendo esse método, né, e conseguiu, graças a Deus, hoje, chegar ao ponto de fazer uma viagem de volta ao mundo, que é o que a gente está fazendo hoje. Um ano com de milhas. Um ano. Não é assim, fui um mês. Não. Um ano, com 4 pessoas. Exatamente. Mas enfim, o que eu queria comentar, que a gente acabou perdendo um pouquinho, é que durante essas viagens a gente observou assim, uma evolução muito grande nas crianças. Isso é verdade. Porque querendo ou não, você sempre compara o seu filho com o filho do vizinho, né? Com o filho do vizinho, o amiguinho da escola, enfim. A gente sempre vê muito disso. E a gente via que cada viagem que a gente fazia com eles voltavam pessoas melhores. Como diria o Alex, né? né? Abre a cabeça assim, tipo... Não só no sentido de aprenderam mais a falar inglês ou espanhol ou sei lá que língua que a gente expôs eles, mas não era só isso, era uma questão de valores. São muitas coisas que a gente aprende na viagem. Eles aprendiam a ser pessoas mais receptivas com o novo, com o diferente. Desde cultura... comer um prato que eles não conheciam, até dormir em lugares diferentes, né? De tudo quanto é tipo. A gente já dormiu em barraca de índio no meio do Texas. No meio do nada. Hotel de luxo. Hotel de luxo em apartamento. Esse é fácil. Né? Mas a gente já passou, apartamento, eles ficarem em albergue, enfim, eles são super adaptáveis, eles dormem e a hora de dormir, tá bom, essa é a minha cama, então eu vou. Vamos lá, não tem problema nenhum. Não tem aquela rotina. E provar comida diferente em lugares, não ter muito mimimi com esse negócio, pode não gostar. Eles são super flexíveis. A gente também não gosta de muita coisa, mas pelo menos provam. eles provam. E outras questões assim, sabe? De pessoas, de não ter vergonha de conversar. Eu lembro até hoje do Alex, que eu passei vergonha inclusive com ele, corrigindo a pronúncia do comissário de bordo, né? No voo, né? No voo. E o cara falou, que legal, vocês estão indo pra Jamaica. Não, como é que era? Jamaica. E ele falou,
Com 3 anos. Com 3 anos. Não é Jamaica, é Jamaica. Né? E eu não sabia onde me enfiar. Então a questão é, eles estão muito mais abertos, não é só línguas, é tudo. Não, é tudo. Assim, mesmo respeitar a diferença, né? Por exemplo, a gente vai para um país que o povo, por exemplo... A classe social é muito mais... Tem a questão da classe social, que são países um pouco mais pobres, que você tem que respeitar, ou mesmo países que são muito mais ricos, que você chega lá e vê, nossa, olha isso aqui é... O cara, Miami agora, a gente estava em Miami e cada 2 segundos o Alex tinha um infarto. Olha esse carro. Uma Ferrari, mas, sei lá que, Corvette... Por outro lado, a gente tava na Tailândia, a gente tava andando na rua e o pessoal tinha umas plaquinhas assim, você sabe falar inglês? A gente foi ler, sabemos. O que é isso? O que precisa? Por que... a gente está pedindo voluntários para ensinar crianças a falar inglês. E tipo, não foi nem a gente, eles falaram, vamos pai, vamos mãe, vamos lá. E eles queriam lá conversar com as crianças, era tipo uma aula de conversação e a gente ficou lá horas conversando com as crianças. Era pra ser 20 minutos de conversação e a gente ficou horas. Ficou a noite inteira lá conversando. Eles não paravam de falar. Queriam ir embora. Eles saíram daquela aula com um sentimento Eles estavam muito felizes. Nossa, que legal que eu ajudei aquelas crianças, que eu ajudei aquelas pessoas a falarem outra língua, né? Então, tipo, eles queriam voltar no dia seguinte, queriam fazer mais, então você percebe... O que a gente consegue ver é que todas essas viagens que a gente tem feito com eles têm transformado eles em pessoas melhores, em cidadãos mais preparados. Eles vão ser, não sei se empresários ou... A gente não sabe o que eles vão ser. Jogador de futebol, o Alex quer ser jogador de futebol ou videogame. Então eles vão ser, no mundinho deles, na profissão deles, eles vão ser pessoas mais preparadas porque eles estão vivendo esse mundo, já estão... Eles estão... A cabeça deles está mais aberta, né? Tá absorvendo. Principalmente a gente fala isso nessa primeira infância, né? Quando as crianças são menores, de 1 a 7 mais ou menos. Nossa, eles são esponjinhas, né? Então tudo que a gente vai bombardeando a cabeça deles, porque muita gente fala, vou esperar meus filhos crescerem para viajar com eles. Muita tralha muito pra pequeno, levar. Eles absorvem. Ou eles, eu quero ter uma viagem só nós dois de casal. Vamos bom, né? A viagem de casal é bom também. Não, é bom, mas você faz 1, 2. Mas não deixa. Todas. A gente via muito casal deixando as crianças, nunca levo meus filhos pra... Nossa, a gente via às vezes os casais interagindo com os nossos filhos e a gente falava, que legal, vocês querem ter filhos? Não, a gente tem. Eles ficaram no Brasil. Ficaram no Brasil com os avós. E a gente... Na Croácia, né? Não, foi na Eslovênia. Na Eslovênia, a gente jantando casal. A gente jantando com um casal, eles brincando com os nossos filhos. Eles ficaram com as crianças e no meio do caminho a gente descobriu que eles tinham filhos, mas os filhos deles não estavam lá. Então, ok fazer viagem de casal. É bom, a gente gosta. Super a favor. Mas... A gente até passou muito tempo sem ter uma viagem só nossa. E quando a gente fez, foi um final de semana em Búzios. A primeira vez foi ótimo. Precisa, pro casal é bom. Mas é muito bom esse tempo que a gente passa em família, juntos. Porque quando a gente está no dia a dia, em casa... Vai tomar banho. Por exemplo, tá trabalhando o dia inteiro, daí chega em casa, pega na escola, vai lá, chega lá, dá almoço, aí depois quando volta à noite faz lição, vai tomar banho, estão cansados. Então a gente não tem aquele momento de... A gente até pergunta, assim, o que você aprendeu hoje? Nem lembro, mãe. Então às vezes não rola nenhuma conversa, né? Muita coisa, assim, não, é só a rotina, o dia a dia. E quando a gente tá viajando, tipo, a gente tá curtindo, a gente tá indo pra praia, a gente tá jogando bola, tá indo na piscina, tá jogando pedrinha no lago, no rio. Esses dias estava jogando um jogo de tabuleiro, que a gente não tem tanto tempo de jogar tabuleiro no dia a dia, né? Então a gente diz que isso une muito os laços familiares, né? Eu acho que hoje o nosso casamento é um casamento mais forte porque a gente teve mais viagens. Até assim, parece que é o contrário, né? Levam as crianças para viajar e daí eles não têm um tempinho de casal. A gente tem, a gente arranja, a gente consegue. Sempre. 2 quartos, né? Às vezes não dá. Às vezes nem dá. Às vezes nem dá, é todo mundo junto. Então, ok, mas tudo bem. Mas a gente sente que a gente tá fazendo um bem para eles e um bem pra gente. A gente se sente bem, porque a gente sabe que daqui a pouco
eles não vão mais querer viajar com a gente. Não. Eles vão... Quer dizer, Esperamos que não chegue, né, essa época, mas eles vão querer viajar com os amigos, com a namorada, a gente sabe porque a gente já passou isso. Então a gente tem que aproveitar enquanto eles estão afim de viajar com a gente, né? Então, porque daqui a pouco isso não vai dar. Então a gente não pode perder muito tempo, porque num segundo o tempo passa. Inclusive, eu acho que, eu não sei que estágio você está na maternidade e paternidade, mas eu acho que é sempre mais fácil quanto mais cedo, porque a criança não tem tanta responsabilidade na escola. Inclusive a gente brinca que quando só mamava ou só comia papinha era bem mais fácil, bem mais simples. Mas, enfim. Mas o pessoal acha que cada época tem a sua época, tem as coisas melhores, piores e tal, mas a gente vai se adaptando e sempre a gente aproveitou muito, em todas as idades foi sempre muito bacana. Então o nosso conselho aqui pra você, o que a gente quer deixar desse vídeo pra você, é não tenha inveja. Se você vê a gente, e olha que na verdade o Instagram é meio, as pessoas brincam às vezes que é uma rede bem fake, e é um pouco, a pessoa pode estar lá se matando, com a vida miserável, mas ela tá tira tirando sua a fotinho, né, linda. essa selfie, né? Estou tudo bem, minha vida é maravilhosa. Então, é aquele instante que você não sabe bem, né? Mas o que a gente quer dizer? Transforma essa inveja numa coisa que te faça... Que te impulsione. Exatamente. Que seja o teu trampolim. Para você poder mudar isso... Se espelhe nas se pessoas inspire, certas, não tem inveja, se inspire, tenha vontade. Ok, isso te deu vontade? Como é que eu faço isso? Veja o copo cheio, né? Veja o copo cheio, né? Não o cheio. copo vazio. Poxa, se eles conseguem, eu também consigo. E a gente já teve do outro lado. A gente falou pra vocês, é possível. Não, mas as pessoas daí vêm com, mas eu não tenho dinheiro. Vocês têm dinheiro. Mas exatamente porque você não tem dinheiro para viajar, que, por exemplo, você precisa aprender a viajar com milhas. Sim. Essa foi a nossa desculpa no começo. Não, mas é que a gente ouve essa desculpa, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo para aprender isso, não tenho tempo para ficar pesquisando. Mas quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, né? Sim, mas é. Mas né? Porque a gente também não tinha tempo, tinha bebê em casa, chorando, tinha que trabalhar. E a gente dava um jeito e se virava. Sim. Então, e tem gente bem pior, tem gente que tem 4 filhos, 3 filhos, que não é pior, mas tem mais trabalho. Tem mais trabalho, mas o dia dessa pessoa, o nosso dia e o teu dia tem 24 horas. Aí depende do jeito que você usa essas 24 horas. Eu acho que é um pouquinho também da vontade. Quem tem realmente vontade, quem realmente gosta e realmente quer, tá afim, vai lá e faz. Vai lá e dá um jeito. Vai lá e faz. E aproveitando, eu tenho um convite para fazer para vocês, né? Sim. Porque essa semana a gente tá com a semana Viagem dos Sonhos, onde eu estou ensinando os primeiros passos para você começar a viajar com milhas também, para você mudar a sua história. É o caminho também. das pedras que a gente chegou, na verdade, né? Que o André chegou e eu suguei aqui. Que a gente empacotou. A gente está passando para vocês. Então, se você não tem tempo, eu tô aqui para te ajudar com isso. Eu vou te dar um atalho. Vai ser muito mais rápido para você. Você pode ver nessas aulas dessa semana aqui que eu vou te ensinar passo a passo. Por exemplo, como você economizar mais de 50% numa passagem, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Argentina. E isso vai ser muito rápido de você assistir as aulas. Eu lembro que quando eu fiz o curso, porque o André gravou o curso, depois eu ouvi o curso dele, fiz o curso dele, às vezes eu estava fazendo almoço, às vezes eu estava caminhando, porque eu caminho toda manhã, então eu colocava um foninho, e às vezes eu estava no trânsito, às vezes eu estava no meio do trânsito, com o carro parado, ouvindo, na verdade eu não ouvia no fone, né? Eu colocava no Bluetooth. Mas enfim, eu fiz o curso, porque eu sou mãe, eu também tenho que levar no balé, eu tenho que levar no futebol, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas da casa. Eu sei que não é fácil, mas quem quer, vai. E eu digo uma coisa, além de tudo isso, assim, a gente podia estar aqui sendo digital influencer, os influenciadores digitais. Como dizem hoje, né? Que tá lá fazendo a sua selfinha, a sua fotinho, conseguindo bilhões de inscritos e pedindo parceria de hotel e a vida tá tranquila. Mas a gente não quer ser um digital influencer, a gente quer ser um digital helper. A gente quer ajudar. A gente quer te ajudar, porque a gente tem certeza que se a gente consegue, você também consegue. Claro que e isso é uma coisa assim
possível, é possível, a gente tem certeza. E quanto mais cedo você começar a se mexer, né? Como a gente ficou 2, 3 temporadas só assistindo a Ana Lu, Até não começar fazendo a nada, nossa temporada. até começando a nossa temporada, a gente viu assim, poxa, se a gente tivesse começado antes, a gente teria viajado muito mais. E agora tá muito mais fácil, porque a questão do eu não tenho tempo, eu tô economizando todo esse tempo para você. Se você for ver, todo o tempo que eu perdi, entre aspas, estudando e aprendendo, e errando o caminho e dando volta e voltando, eu tô fazendo um atalho para você. Você vai ter ali passo a passo fácil. Assiste e o mais legal é que se você tiver dúvida, você tem para quem perguntar, porque Exatamente. a gente não tinha. Você tinha que ir catando informação. Você até às vezes, né, deixava um comentário lá no vídeo de alguém e tal, e 3 meses depois a pessoa respondia, sei lá. Nesse caso não, né? A gente está aqui, a gente está pronto para ajudar. Em qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode mandar pra gente que a gente se não for só de milhas, né? Se for de viagem com criança, qualquer dúvida que tiver dos destinos também, a gente está aberto aí para ajudar, né? Então vamos deixar esse convite para vocês. Deixar o link, né? O link aqui embaixo, Semana Viagem dos Sonhos. A primeira aula já está liberada, então já dá para assistir. Você já pode aprender a acumular suas primeiras milhas e tirar essa viagem dos sonhos do papel, né? Logo, logo eu tenho certeza que você vai fazer a sua primeira viagem sem pagar passagem, né? Sim, a gente teve o exemplo, caramba, o exemplo da Cristiane é incrível. Que é ela tem 6 filhos. 6 filhos. 6 e ela filhos. tá indo já para a segunda viagem internacional dela. O dia dela tem 24 horas. E a Cristiane mandava pergunta pro André, né? Várias vezes, assim, o WhatsApp durante... Claro que ela ganhou muita milha comprando fralda, né? Isso, Verdade. Depois que eu ensinei como ela acumula milhas comprando fralda, ela falou, meu Deus do céu, Era um muito dinheiro obrigado. gasto, né? Sem... Aí ela falou, meu Deus do céu, salvou, agora eu não choro tanto quando tem que comprar fralda, porque aquilo ia literalmente pro lixo. Agora não, né? Se transformou em viagem. Então e é uma das coisas que eu fico mais feliz é quando eu ouço esses depoimentos dos meus alunos, quando eles falam que conseguiram viajar, que acumularam X milhas, que tá mais próximo. A gente fica muito feliz de ver mais famílias na estrada e é incrível porque essa vibe de viagem assim é contagiante, né? Exatamente. Daí a gente até brinca que a gente às vezes vai em jantares ou encontros até dos amiguinhos da escola e brota o assunto viagem, a gente não para de falar. Eu até às vezes volto para casa e penso, nossa, acho que a gente exagerou, né? Porque as pessoas começam a perguntar também e... normal, mas é contagiante, né? Todo mundo quer. É isso aí. Então... Deixamos aqui no link, o link aqui na descrição. Vocês, né? Semana Viagem dos Sonhos. Vai lá. As aulas são 100% gratuitas. Não deixa pra amanhã, faz assim, dá um pause, né? Dá um pause. Para aqui e tal, vai lá, assiste a primeira aula que já está disponível, se inscreve, assiste a primeira aula. Vão ser 3 aulas essa semana aí. E só vão ficar disponíveis até o final da semana, então corre para assistir, não perca. Faz já, porque eu sou assim. Eu vou dizer, depois eu faço. E daí já era. Teve inclusive um outro curso que agora já foi. Eu perdi. Porque eu não parei na hora, não me inscrevi na hora e daí quando eu fui ver já não estava mais disponível. É isso aí. Enfim. Mas é isso aí. Vai lá, assiste, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aqui, tá bom? Um abração e até a próxima. Próxima terça. Daí a próxima terça. Vai ter aula, tá bom? Eu não. Quer dizer, eu vou estar junto. Vai estar junto, ali no backstage. É isso aí. Um beijo. Tchau, tchau. Bye.